quanto ganha um professor de escola hoje? Né? Gente, eu estava pesquisando, né, e houve, deixa eu até colocar maior aqui, ó, houve um aumento, né, em 2022 no piso salarial dos professores da educação básica, da rede pública de educação básica, de R$ 1.886 para R$ 3.845. Aí ele coloca aqui um recorde, um reajuste recorde de 33% e 24%. Eu sei que você, professor ou professora, pode não ter tido esse repasse, mas eu vou considerar, a efeito de exemplo, como é que é possível você dobrar o seu salário se o seu salário teve esse reajuste e chegou em R$ 3.845. Professor Alexandre, eu não estou ganhando R$ 3.845 para uma carga horária de 40 horas, professor. Ok, se você não está ganhando isso, você fará as contas de acordo com o que eu vou mostrar aqui. Mas eu vou me basear, a título de exemplo, em 3.845. Tá bom, pessoal? Bora lá, então. Gente, como é que se faz o cálculo da hora aula desse professor que está ganhando R$ 3.845? Se é que algum professor teve esse repasse integral, como é que esse professor está ganhando, quanto por hora, melhor dizendo, ele está ganhando ao receber bruto, R$ 3.845. Eu fiz algumas contas, gente. Eu sou professor de matemática, gosto de fazer contas. Fiz algumas contas para mostrar para você, professor ou professora, como é que facilmente você vai conseguir igualar o seu salário, se for de 3.845, sendo repetitivo, com aulas particulares, trabalhando pouco com aulas particulares e chegando lá. Então, eu fiz a seguinte conta, gente. 3.845 dividido por 4 semanas e meia. Por que 4 semanas e meia, gente? Porque um professor trabalha 4 semanas e meia. O mês do professor, eu estou me baseando em 4 semanas e meia. Não é isso, gente? Isso dá R$ 854,44 por semana. Eu dividi por 4 semanas e meia. Se eu dividir esses 844 por 40 horas por semana, que é quanto esse professor trabalha, sem contar as horas extras que não são computadas, a gente chega, pessoal, a R$ 21,36. Se a gente contabilizar ainda as horas que esse professor trabalha no final de semana, de madrugada, à noite, para conseguir ter suas provas preparadas, as provas dos seus alunos corrigidas, os seus diários preenchidos, isso vai dar muito menos do que 21,36. Se a gente considerar os descontos que o professor tem, né, imposto de renda, INSS e demais descontos que ele tem, vai dar menos ainda. Então, vamos colocar em média, vamos trabalhar com 21,36, gente, só para a gente ter uma noção de como é que você vai conseguir dobrar o seu salário, ou seja, vai ganhar novamente 3.845 com aulas particulares, trabalhando muito menos. Se a gente fizer o cálculo do número de horas para você dobrar o seu salário, professor, pensando inicialmente nos R$ 51, a conta fica assim, 3.845 dividido por R$ 51, a gente está falando de 75,39 horas por mês você vai ter que trabalhar. Se você dividir pelas mesmas 4 semanas e meia, para fazer comparação, eu brinco assim, comparação de banana com banana, são 16,75 horas por semana que você vai ter que trabalhar. 16 horas por semana. Se você dividir por 5 dias, segunda a sexta, ministrando aulas particulares, com 3 horas e um pouquinho mais de 3 horas, você vai igualar o seu salário. Ou seja, você está trocando uma carga semanal de 40 horas, por uma carga de 16 horas,75, vamos colocar 17 horas, para chegar ao mesmo salário que você ganha. Se o professor particular resolver cobrar R$ 80 por hora, para igualar o seu salário de 3.845, professor Alexandre, eu ganho 2.900. Divide 2.900 por 80 e faz as suas contas. Professor Alexandre, eu trabalho 20 horas por semana e 20 horas por semana e ganho
R$ 2.000, como é que eu faço a conta? Faz a conta dividindo sempre por 80, para a gente ter uma ideia do número de horas por semana que vai ter que ser necessário. Tá? Eu estou comparando com um professor de 40 horas semanais que ganha 3.845. Então, se eu dividir 3.845 por R$ 80, a gente está falando de R$ 48, 48 horas por mês que você tem que trabalhar. Dividindo por 4 semanas e meia, 10 horas por semana. Dividindo por 5 dias na semana, de segunda a sexta, 2 horas, aproximadamente 2 horas, um pouquinho mais do que 2 horas, 2 horas e meia num dia você já bate, nos outros dias 2 horas, ou 2 horas de segunda a sexta e 1 horinha no final de semana, você ultrapassa 3.845. Onde eu quero chegar, gente? Se a gente fala em R$ 80 por hora, em 10 horas por semana, vamos colocar 11, 10,68, com 11 horas por semana, você iguala o seu salário de 40 horas semanais.